Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Antônio Henrique, seja bem-vindo ao canal do Catequese Cast. Hoje eu vim abordar uma questão aqui com vocês. Faz tempo que eu não gravo vídeo pro canal, mas eu já expliquei um pouco do motivo, né? Por conta da minha atividade no seminário, etc e tal. Mas eu queria abordar uma questão interessante e importante nos dias de hoje, que é a questão da história da igreja, né? Mas em que sentido eu quero dizer história da igreja? Nesse sentido de que as pessoas elas não conhecem a história da igreja, e mais grave do que isso, que é não conhecer, é não querer saber da história da igreja, né? Então a gente vê isso muito claro nas redes sociais, principalmente quando vê, por exemplo, veículos de comunicação seculares acabam tentando informar alguma coisa a respeito da igreja, você nota ali desconhecimentos básicos, né? Não só de história da igreja em si também, mas questão das leis internas da igreja, de como funciona o mecanismo da igreja, o magistério, né? A questão da tradição, a questão de doutrina. Por exemplo, é muito comum você ver em veículos seculares, né, a palavra adorar quando se refere a uma festa mariana, por exemplo, né? Sendo que qualquer católico consciente da sua fé, e eu não estou dizendo um católico intelectual, erudito, que sabe o catecismo de cor, etc e tal, não, estou dizendo um católico simples, que conhece a sua fé, né? Que tem os seus sensus fidei em dia, né? Ele sabe realmente que não se deve adorar Maria, e ele nem adora Maria, né? Maria, Nossa Senhora, ela é venerada na igreja, ela é reconhecida, né, como a mãe de Deus, né, com total reverência, tudo, com total respeito e amor por nós católicos, mas ela não é adorada por nenhum católico, né? Então você vê esse desconhecimento, essa falta, né, de estudo, né? Teve um tempo atrás, algumas semanas atrás, né, que surgiu uma notícia de que a diocese da Itália tinha publicado um documento reafirmando uma informação dada num outro relatório, num outro documento publicado em 2016, dizendo que, reafirmando, né, que não aceitaria seminaristas, padres no caso, né, não seminaristas, mas padres homossexuais na sua diocese. O que a imprensa secular fez? Ela publicou o contrário. Por que ela publicou o contrário? Porque uma agência de notícias mundialmente famosa, internacional, foi lá e colocou a informação de maneira irreal, mentirosa. Então isso foi sendo publicado de maneira assim, em escala, né, que fez com que as pessoas acabassem compartilhando uma notícia falsa sobre a igreja. E vejam só que tristeza quando nós encontramos pessoas, né, cristãos, católicos, né, compartilhando da mesma desinformação, né? Então é necessário ter esse muito cuidado, né, na questão do que a igreja ensina, do que a igreja prega, mas principalmente qual é a história da igreja. Porque se você for começar a estudar, começar a ler alguns livros sobre a história da igreja, você vai acabar criando dentro do seu arcabouço de informações o modo como a igreja trabalha, né? O modo como ela opera segundo um tema ou segundo alguma época, né? Então é muito necessário esse tipo de informação. E a história da igreja em si, ela é muito rica, né? E para quem estuda a história da igreja, percebe que ela não é simplesmente uma instituição humana. Ela não é feita somente de homens, quer dizer, ela não foi feita pelos homens, ela foi feita por Deus, ela foi feita pelo Verbo divino,
nosso Senhor Jesus Cristo, né? E colocou Pedro como a cabeça visível desta igreja. Isso é relatado biblicamente como na tradição da igreja, né? Então, assim, é muito complicado. As pessoas acabam, católicos, no que eu digo, né? Elas acabam acreditando na primeira onda de desinformação que aparece. Não tem um cuidado, né? Não tem aquela dedicação em estudar a história da igreja. E aqui não é uma crítica somente por criticar, né? É uma crítica construtiva, né? Uma crítica, é praticamente quase um pedido, né? Um conselho que eu dou a vocês, né? E as pessoas que vão assistir esse vídeo. Estudem a história da igreja, estudem a fé de vocês, né? Como São Pedro vai dizer na sua primeira carta, né? Para que vocês estejam prontos para aqueles que questionam a sua fé, né? Não estudar a igreja, estudar o catecismo, estudar a história da igreja não é uma tarefa pro católico, não é uma tarefa alternativa ou opcional, né? É uma tarefa moralmente obrigatória nos dias de hoje, principalmente, né? Então, estudar a história dos santos, estudar os períodos da igreja, estudar seus dogmas, né? Estudar as devoções, né? Estudar a liturgia, né? Que é muito importante também, né? Estudar a palavra de Deus, né? Que é a Sagrada Escritura pro católico é sim uma importância sem igual, né? Aqueles que dizem que católico não se importa com a Bíblia é a mais pura mentira, sendo que foram católicos que criaram a Bíblia. Foi para católicos que a Bíblia foi criada, né? E somente a Igreja Católica é responsável por interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, né? Foram católicos que imprimiram a Bíblia pela primeira vez, né? Foi um Papa católico que mandou São Jerônimo traduzir a Bíblia, né? Foi novamente um católico, né, que foi lá e decidiu os capítulos, né, dividiu os capítulos e os versículos. Então, como o católico não se importa com a Bíblia, né? Se o texto do Evangelho, se os Evangelhos estão aqui até hoje, depois de 2000 anos, foi porque durante 1500 e poucos anos foi a Igreja Católica que conservou esses escritos. Se a Igreja Católica era tão má assim, e ela escondia a Sagrada Escritura das pessoas para que elas não soubessem a verdade, não era mais fácil ela destruir essas escrituras do que conservá-las durante milênios, durante séculos? Não faz sentido esse tipo de argumento. Então, assim, eu volto a repetir, volto a pedir para vocês, né, que vão estudar, né, que querem estudar a igreja, estudem, façam isso o mais rápido possível, comecem hoje, né? Comece a pesquisar livros na internet, a bibliografia da história da igreja é muito boa, né? Em primeiro lugar, não me canso de dar essa dica, estudem a história da igreja do Daniel Hopes, né? Tem a história da igreja do professor Felipe Aquino, né, que usa muito o Daniel Hopes nas suas referências, né, que é como se fosse uma introdução à história da igreja. Tem outros autores, tem o Christopher Dawson também, que é um bom historiador do cristianismo, né, mas ele pega firme nessa questão da catolicidade, do espírito católico na Idade Média, né, na Antiguidade, etc., né? Faz muito bem, enriquece a nossa fé, fortalece realmente a nossa fé quando vamos estudar a história da igreja, quando vamos estudar o catecismo, né? Quando vamos estudar os documentos, né, dos documentos papais, as exortações, as cartas apostólicas, etc., né? E a Sagrada Escritura, logicamente. Então, fica esse aí é um desabafo, né, mas também é um pedido de quem ama a igreja e de quem quer ver as outras pessoas também amando a igreja, né? Santo Agostinho sempre disse, né, não se ama aquilo que não se conhece.
Então, obviamente, as pessoas que não conhecem a história da igreja não vão amá-la. Então, ame a igreja conhecendo-a. Né? É um relacionamento realmente. Né? Quando você conhece uma pessoa, vai conhecendo a pessoa, e aquela pessoa você vê que é agradável, é legal, é interessante estar perto dela, né? Você começa a amá-la. Você vê suas qualidades, suas virtudes, você começa a amá-la. Né? É a mesma coisa do fiel quando começa a conhecer a igreja. Né? Ele quer amá-la. Então fica aí este meu pedido, um pouco do meu desabafo. Espero que vocês curtam o vídeo, né? Compartilhem, assina, né? Inscreve-se no canal, né? Ativa o sininho, né? Debaixo do vídeo, e até a próxima. Fiquem com Deus.